Olá, tudo bem? A dúvida que eu vou tirar hoje aqui é uma dúvida que eu estou vendo muita gente pensar igual a GFIP para fazer a social. Nós já falamos que tem que entender um novo conceito e não adianta pegar a prática do que acontece com a GFIP e querer aplicar da mesma forma em relação ao E-Social. O E-Social ele pede em relação ao KNAI preponderante e ao RAT a informação de acordo com a efetiva atividade da empresa, de acordo com as regras do KNAI preponderante, ou seja, a maior quantidade de empregados e trabalhadores avulsos nas atividades, incluindo as atividades meio, aquelas atividades auxiliares, elas também contam, e o grau de risco de acordo com o anexo 5 do decreto 3.048, com a legislação vigente atual. Então, mesmo usando o KNAI diferente do KNAI que está no CNPJ, porque às vezes a tabela CONCLA, que é a tabela nova, não está, ela está mais atualizada do que a tabela do anexo da Previdência. Então, a empresa tem que usar a tabela de KNAI, grau de risco, do decreto que regulamenta a Previdência Social, que é o decreto 3.048. Todas as empresas, independente se é do Simples, se é entidade imune isenta, se é órgão público, se é produtor rural pessoa jurídica, mesmo aquelas que não pagam nada de JURAT, que não pagam nada de grau de risco, precisam informar na tabela 1005 o KNAI preponderante, de acordo com o enquadramento da quantidade de empregados, e o grau de risco, a alíquota 1, 2 ou 3, e o FAP, que é divulgado, publicado pela Secretaria de Previdência, mesmo que o E-Social não vá calcular. Tá? Essa é uma regra diferente da GFIP hoje, que você informa zerado o campo para a GFIP não calcular. No E-Social, todo mundo, simples, entidade imunizenta, produtor rural, pessoa jurídica, todo mundo que não paga JURAT vai informar na tabela 1005 o KNAI da atividade preponderante, mais a alíquota RAT com o FAP divulgado pela Previdência. Como é que o social vai saber que não é para calcular? De acordo, vamos pegar nossa apostila aqui da regra prática, e é lá de acordo com a classificação tributária que foi colocada. Então, a empresa enquadrada 1 é Simples Nacional totalmente substituída. Então, apesar de constar o JURAT lá, ele não vai calcular, porque ele sabe que não tem que calcular a contribuição patronal. O 6, que é a agroindústria, ele não vai calcular nem JURAT, nem contribuição patronal, mas quando é agroindústria, permite que a atividade de serviço tenha o cálculo sobre a folha de pagamento. O 7, a produtor rural pessoa jurídica, quando você informar, ele não vai calcular nem contribuição patronal, nem JURAT. Ele vai calcular de acordo lá com o FDRINF, que você informar a contribuição da produção própria. Ele só vai no E-Social calcular a contribuição devida do empregado. Então, é a classificação tributária agora que manda no cálculo patronal em relação ao E-Social. Logicamente que tem outras informações que também influenciam, mas o que deve ser percebido é o modelo da GFIP não é mais adotado em relação ao social. É para informar o efetivo KNAI preponderante, é para informar o efetivo grau de risco e pela classificação tributária, o E-Social vai zerar o cálculo da patronal ou não. Ok, gente? Então, olha, não perca a nossa oportunidade de tirar dúvida com a gente no webinário daqui a 7 dias, daqui a uma semana, na terça-feira que vem, 21 horas. Eu vou estar aqui 1 hora tirando várias dúvidas que eu estou consolidando. E não perca a oportunidade, porque daqui para o final do ano, não sei se haverá outra oportunidade de fazer isso. E, logicamente, os nossos treinamentos completos aí, de estar indo do básico ao avançado, pegando o pessoal do segundo grupo, pegando o pessoal do terceiro grupo de administração pública, que é para a gente dar um contexto geral dentro desse ambiente de treinamentos. Tá bom, gente? Aquele abraço, espero você nas próximas orientações, no nosso webinário e no nosso treinamento. Tchau, tchau.